Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Lucas 15, capítulo de número 17. Lucas, capítulo 15, versículo de número 17, até o versículo de número 20. Lucas, capítulo 15, versículo de número 17. Amém? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e o vesti com ela, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta noite e te agradecemos porque tu és fiel, ó Pai, e a tua glória é tremenda, e a tua palavra nos ensina, nos alinha, Pai, nos corrige, nos coordena, e nós te damos graças, porque, meu Deus, em todo o tempo, olhamos para a tua palavra e aprendemos, ó Pai, coisas múltiplas, grandes, fantásticas. Então nos ensina, nos instrui, ó Pai, a aprender com este jovem, que mesmo em um momento de insanidade, loucura, tomou, ó Pai, um caminho mau, mas também da mesma maneira tomou uma atitude, e foi, meu Deus querido, uma atitude correta, que pôde reparar a sua vida, para que ele pudesse, meu Deus, conquistar e prosseguir. Que assim venhamos aprender, ó Pai, nesta vida, neste culto, nesta palavra, coisas grandes, para que nós venhamos também, meu Deus, sermos pessoas decididas, com atitude, na tua presença, na tua vontade, e assim possamos, meu Deus, reparar, conquistar e prosseguir para o alvo, ó Pai. Em o nome de Jesus pedimos, Santo Espírito de Deus, ministra-nos nesta noite, fala-nos, coordena-nos, nos dá entendimento, abre os nossos ouvidos. Não queremos apenas escutar, mas queremos ouvir a tua voz, e, meu Deus querido, manifesta o teu poder em nosso meio. Nós oramos em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, é por muito que nós falamos sobre atitudes. Eu principalmente falo muito sobre atitudes no CAD. Atitudes levam-nos ou a vencer ou sermos derrotados. Atitudes corretas, elas são atitudes que nos levam para reparar coisas erradas, que nos levam a conquistar questões que nós desejamos e a prosseguir. Atitudes corretas. Nós vemos essa passagem, ela é tão rica, riquíssima em muitos aspectos, mas hoje nós vamos olhar para um jovem, para um filho, que em seu coração teve um desejo louco, insano, e uma atitude inicial incorreta de pedir para o pai tudo que lhe era direito, e o pai então, sem necessidade, porque não era obrigação, divide-lhe a herança, lhe entrega a herança, e este jovem sai para uma vida de iniquidades. A Bíblia diz que ele levou uma vida dissoluta, uma vida errada, com certeza nas drogas, na bebida, na prostituição, no que havia de errado, esse jovem andou. Porém, para quem não conhece a história, muitos conhecem, em um dado momento, ele cai tão profundamente em um abismo tão abissal e tão maldito, que ele o dinheiro se acaba e logo os amigos também, porque o verdadeiro amigo é Jesus, ou pessoas que são de Deus também, e ele vai trabalhar com a coisa que era mais horrorosa para um judeu,
tratar de porcos, que na lei, né, não mais hoje, mas na lei era algo muito mal, era proibido. Ele foi tratar de porcos. Como não se bastasse tratar dos porcos, ele tinha fome e teve desejo de comer o alimento dos porcos. Veja o nível, a descida e a descendente, né, bruta que esse menino teve. Gastou tudo dissolutamente e virou um tratador de porcos ao ponto de desejar comer a lavagem de um porco. Para você que não sabe o que é uma lavagem de um porco, né, eu tive oportunidade de ver, porque a minha sogra tinha propriedade, coisa e tal, meu amigo, lavagem é o que sobrou do prato, mais os ossos da galinha, mais os guardanapos, mais os palitos de dente, mais tudo que você pensar é a lavagem para o porco, e ele manda bala. E o cara estava olhando aquilo, que vontade de comer esse pedacinho de repolho, que vontade de comer essa asinha de frango. Aí ele parou, porque assim é o mundo, né? Sem Jesus, porque o menino, ele é a figura, estou até entrando na pregação, deixa para lá. Mas enfim, ele olhou aquilo e percebeu que ele poderia novamente ter a vida que ele tinha, mas era necessário uma atitude para reparação, para reparar o que ele havia feito de errado. E é isso que nós vamos falar, porque atitudes corretas reparam, conquistam e nos fazem prosseguir. Ele precisava reparar o que havia sido feito errado, ele precisava voltar àquela vida que ele tinha para conquistar a confiança do Pai e para prosseguir. Então ele toma uma atitude fantástica. Sabe o que eu vou fazer? Pois eu vou me levantar, eu vou na casa do meu pai, porque lá até o jornaleiro, algumas traduções de jornaleiro, mas qualquer trabalhador dele, o mais pequeno de todos, eles comem bem, e eu vou lá e falo: pai, deixa eu ser o peão, o mais ruim que tem aí, porque eu quero ser um deles, pelo menos eu vou comer bem. Diga: atitudes corretas reparam, conquistam e me fazem progredir. Então veja que ele teve uma atitude extremamente correta. A atitude é um aliado e também um jogador do nosso time, que nos ajuda, é um a mais. Eu não entendo muito de futebol, mas sempre eu vejo que um cara que é expulso e o time fica com 10, é isso, irmãos? É 11? É 11 no campo. É 11? É 11. Então, eu manjo de futebol, se não tem 10, sei que a bola é redonda. Um gol é lá e outro é aqui. Então, tira um, fica com 10. Os caras ficam perdidos, porque já não tem um para marcar. Mas a atitude correta é algo fantástico para nós. Fantástico. As pessoas entendem, às vezes, acham que melhor do que a atitude é ter talento. Será realmente que uma pessoa que tem talento, ela pode progredir, conquistar, reparar mais do que a pessoa que tem atitude? Será que não é um conjunto necessário, a qual Deus nos pede, que nós devemos, lançar a mão no arado e mandar a bola e andar e ir sem olhar para trás? Porque aquele que fica olhando para trás não é digno do reino. Existem pessoas que não têm atitudes corretas, pessoas que atrapalham as suas vidas, que atrapalham os seus caminhos, suas famílias, seus planos, porque não têm atitudes corretas. As atitudes, elas são corretas, são coisa fantástica para nós, que Deus nos pede. A atitude não vem de Deus, a atitude vem de nós. Então nós vemos que a atitude, olha que lição importante, a atitude, ela se difunde, ou seja, ela contagia. Diga: as minhas atitudes contagiam. É um problema. Quando elas são expostas, elas contagiam. Quando as atitudes são expostas, contagiam. Vou dar 2 exemplos. Eu gosto muito do National Geographic, algumas coisinhas de bicho lá do Discovery, bababá, é quando as leoas vão fechar lá os búfalos e os gnus e coisa e tal. E aí, a hora que um gnu vê que a leoa vem vindo, o bicho fica louco. E sai aquela manada toda atropelando e arrebentando, e eles mesmos se atropelam e destrói. Contagiou o medo. Mas quando uma leoa pega um filhote, aí é diferente. Aí a mamãe olha e vai em cima e ela para. E aquela atitude de parar e de avançar sobre as leoas faz com que o restante daquela manada pare e avance. Eles lutam e chifram, e aí eles conseguem livrar por muitas vezes. A atitude contagia. Davi, quando você conhece bem Davi e Golias, a história do gigante e do piquimeu, que vai lutar e todo o exército de Israel tremendo e morrendo de medo, a história se para e a gente pouco fala,
mas a atitude correta de Davi, de enfrentar um gigante, porque ele sabia que Deus estava com ele. Olha que a atitude correta, ela vem sempre pelo lado a qual Deus dirige. Então ele diz o seguinte: quem é esse aí que está afrontando? O que ele está pensando? Vamos arrebentar, vamos lá. E a turma falou: eu não, mas e o outro lá? Ele também não. E você? Eu, pelo amor de Deus. E o rei? Também não, mas eu vou. Você vai matar? Você é louco? Eu vou. E ele vai e mata o filisteu. Sabe o que aconteceu com a atitude dele? Contagiou o povo. Sabia que os povos israelenses, ou os povos de Israel, eles continuaram a matar gigantes? Abra sua Bíblia em 2 Samuel 21, no verso 15. Olha que interessante, contagiou. Ele inflamou, ele fez com que aquilo se difundisse na vida de todos os israelitas. Que coisa fantástica. 2 Samuel 21, 15. 2 Samuel 21, no versículo de número 15. A turma olhou e falou: rapaz, se esse aí matou, nós vamos matar também. 2 Samuel 21, 15 diz assim: olha, uma vez mais houve guerra entre filisteus e Israel. Desceu Davi com ele seu servo para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou, porque Davi já não estava mais naquela gasolina toda. E Isbi-Benob, que era dos filhos do que, irmãos? Gigantes, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, e que cingiu uma espada nova, intentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Veja aqui, mais uma pessoa matou um gigante. Por que ele achou possível? Porque se eles fossem para uma batalha e visse o gigante, falou: pelo amor de Deus, esse aí eu nunca vi um negócio desse, gigante desse jeito, vamos correr, Davi. Mas ele falou: opa, espera um pouco, Davi já matou um, nós vamos matar também. Então a boa atitude influencia, a boa atitude muda. Então vamos lá para o versículo de número 18. Depois disso houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, o Umizitita, matou Asaf, que era um dos filhos dos gigantes. Mais um gigante vem por terra. Tudo pela influência da atitude de quem, irmãos? De Davi, que matou o primeiro. Houve ainda, verso 19, outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elenã, filho de Jearé, Origim, o Belemita, meu Deus, para que isso? Matou Golias, o giteu, cuja lança tinha uma haste do eixo de Tear. E houve outra peleja, e a estatura de Gade, onde havia um homem de uma estatura que tinha quantos dedos aí? 6 dedos, o homem tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Também era descendente de gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou, feriu. Está vendo a atitude de Davi? Então é interessante como a atitude correta, ela contagia, como ela motiva, como ela se difunde, ou na igreja, ou no trabalho, ou em casa, ou com os filhos, ou com o marido. Só que a dura realidade é que a atitude negativa, ela contagia pior ainda, ela contagia mais. É engraçado porque você faz 50 coisas certas perto do seu filho e faz 2 erradas. Ele não aprendeu nenhuma certa, mas 2 erradas ele faz. Você falou: o que é isso? Mas o pai fez também. Sim ou não? Você precisa fazer 100 coisas certas, puxar a orelha, dar cintada. Cintada não é varada, irmãos, tá? A Bíblia manda, não é cinta. E aí, a mal atitude, ela influencia mais ainda. Só que precisamos tomar cuidado, porque a nossa atitude, conforme a Bíblia, é que nós devemos nos conduzir como a luz do mundo e o sal da terra. O que é isso? Que contagia para o bem, que ilumina, que traz vida. Você sabe que para nós hoje a luz do mundo é um negócio meio, superficial, porque você pega um celular e aperta a lanterninha e né? Você aperta um botãozinho, você vai numa casa mais chique, tem controle remoto, luz hoje é uma coisa que o cara nem liga, mas sabe como era a luz quando Jesus se refere a nós sendo a luz do mundo, sal da terra? Eram as lamparininhas, que eu tive a oportunidade de ver uma, de terra.
que eles colocavam azeite dentro, e eles se acendiam com fósforozinho, e eles ficavam andando, porque se não tivesse, era o breu total. E ele estava referindo-se que nós somos a luz do mundo, ou seja, nós fazemos com que as pessoas andem em caminhos claros e totalmente visíveis, através da nossa atitude. A pessoa pensa em sal, ele acha, não é o bom tempero da terra, porque você só pensa em sal para isso, mas sal tem propriedades químicas, científicas, magníficas, conservadoras, extraordinárias. Então, quem é você? Quais são as atitudes suas de conservar, de iluminar, de dar bom tempero, de ser luz? Ou as suas atitudes são atitudes que contagiam para o mal, que dão mau exemplo para o filho, mau exemplo para a esposa, para o marido, para a igreja? Quem te influencia? Atitudes boas, atitudes malignas? Nós precisamos tomar consciência disso. Entender que algumas atitudes negativas são capazes de destruir não apenas a nós mesmos, mas também a outros, como atitudes as quais eu quero dizer, a atitude de não admitir erros. Você conhece alguém assim? Eu tenho certeza. Rapaz, mas esse negócio que quebrou, pois é, né? É frouxo mesmo esse suporte, não é? Rapaz, mas isso aqui saiu errado. Ei, mas aquele cara lá, rapaz, da entrega, ele é fogo. Mas amor, tá errado lá. É duro, esse entregador de gás não presta mesmo. Mas amor, você não está vendo? Meu Deus, quem entrou com o pé sujo aqui? Meu Deus, tem que repreender esses demônios que entram de pé sujo. Nunca é ele, nunca é ela, nunca, é uma atitude errada. Poxa, foi mal, desculpa aí. Não vou dar uma melhorada. Aí hoje, para dar um exemplo meu, não gosto muito, mas não custa nada. Então eu estou bonzinho. Porque eu estou falando pouco, eu estou bonzinho lá, e tirando a louça, e coloquei 2 xícaras na pia, tinha gordura, mas amor, eu não falei para não pôr xícara aqui, eu não pus as xícaras aí, não, porque ela já tinha tirado, eu não lembrava, então tá bom, mas eu já sei, pode deixar, mas ela virou as costas, peguei outras 2 e pus, aí ela virou e falou assim, eu não vou falar nada para você, viu, vou ficar quieto, eu disse, então tá bom, mas eu errei, a sopa, não, vou por aqui. Isso não é somente no casamento, isso é no trabalho, isso é no convívio da amizade, isso é com os filhos, isso é com o patrão ou com o funcionário, porque se nós não tivermos a capacidade de atitude de assumir erros, então, irmãos, pronto, a Bíblia já falou que quem não peca já está pecando, é mentiroso. Nós somos seres humanos falíveis, esquecidos, pessoas mínimas, que precisamos entender que a atitude de não admitir erros é um problema. A atitude de não perdoar. Pergunta ao seu irmão, você perdoa? Eu perdoo, pastor, mas fico com uma vontade de matar que o senhor não tem ideia. Eu falo, Deus, eu perdoo as pessoas, em nome está perdoado, mas depois dá uma vontade de matar ou de ver a pessoa se lascar, tipo caindo lá no precipício. É normal? Isso não é perdoar, não. Isso é nem posso dizer o que é isso. Pessoa com síndrome do eu, o ego, né? Poxa, você viu que bonito ficou? Mas eu que comprei. Rapaz, você viu aquele negócio? Mas quem que trouxe aquele cara? Mas você viu aquele negócio? Não, porque sabe que quando eu faço, e daí? Porque eu, a síndrome do eu, uma atitude egocêntrica e maldita. Atitude de espírito crítico. Irmãos, existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. A atitude construtiva, quando ela é construtiva e com amor, ela é muito saudável. Olha que bom que se fizesse isso, aquilo. Mas as pessoas que têm intenção de criticar para destruir, para maltratar, para expor, essas pessoas que têm isso são atitudes malignas, que corrompem, que destroem. E aí eu quero inserir todas as coisas, espiritual, material, na família, no trabalho, em tudo, porque a crítica destrutiva, ela mói o coração e os sentimentos, temos que cuidar com isso. O espírito crítico é maldito, porque ele não critica só a pessoa, o crítico ele não vem diretamente para a pessoa, mas ele faz campanhas de destruição ao redor e escondido, ele critica o que é negativo, ele não consegue enxergar o que é bom, só enxerga o que é mal, não tem o senso da balança em sua vida, é uma pessoa com atitudes negras e malignas. Nós precisamos cuidar com a atitude, com o desejo de receber crédito parcial ou crédito total. Crédito parcial ou crédito total.
É incrível. A Bíblia fala que quando nós formos dar esmola, que a nossa mão não deve saber qual que deu. Se nós vamos fazer alguma coisa para alguém, meu filho, não é para tocar bandeira. Se é alguma coisa que você fez, é para ficar quieto. Mas tem gente com as atitudes, rapaz, olha o que eu fiz, olha o que eu comprei, olha o que eu pintei, olha o que eu trouxe, olha que não sei o quê, olha que eu. Que coisa maldita. Que vida precária uma pessoa dessa pode ter. Que destruição pode trazer para você. Muitas vezes a atitude é o único obstáculo entre a vitória e a derrota. Olha bem, muitas vezes a atitude é o único obstáculo entre a vitória e a derrota. O rei Saul possuía tudo para ter total sucesso, porém suas atitudes erradas fizeram com que ele tivesse o maior fracasso. Para quem não conhece, primeiro rei de Israel. O profeta vai ungí-lo, era um homem bonito, era plantador, era um agricultor, mas um homem de estatura perfeita, uma pessoa que tinha tudo para ter um reinado fantástico. Mas esse camarada aqui tomou atitudes erradas, desobedeceu os profetas, foi consultar feiticeira, fez o que não era para fazer, ofereceu sacrifícios aos quais Deus não pediu, e as suas atitudes o derrotaram. Olhe bem para a sua vida, que tipo de atitude você tem tomado, conforme a sua vontade, o seu ego, conforme a direção de Deus e a palavra dele, ou conforme aquilo que si próprio tem determinado para você. Se as nossas atitudes estão baseadas em nosso ego e em nosso querer, então teremos problemas. Pessoas que andam conforme o rumo da sua ideia intelectual trarão para você problemas. É óbvio que a inteligência é algo importante, é óbvio que é importante, mas abra aí a sua Bíblia em Mateus 25:16 e você vai ver que a nossa atitude no início ou antes de qualquer ação vai afetar o resultado final de nossa vida, ou de alguma coisa qual faremos. Mateus 25:16. Olha que interessante, 25:16-18, eu explico também. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, renegociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então olha que interessante, diga assim, todos tinham talentos. Gravou? Fala para o teu irmão, gravou? Aí olha que interessante que pesquisando eu achei, porque tudo para nós é o QI, tudo para nós é o QI, que é coeficiente intelectual ou da inteligência. O cara foi para Harvard, ele foi para Oxford, ele foi para não sei aonde, o cara é inteligente, cara, o QI dele é um negócio extraordinário, o camarada é o seguinte, ele pensa, raciocina rapidíssimo, mas sabe o que as faculdades estão avaliando agora? O QA, coeficiente da atitude. Atitude. Olha que visão interessante. Os 3 tinham um QI elevado, eram inteligentes. Os 3 tinham talentos que pode ser simbolizado como um cara inteligente. Uma pessoa que tem capacidade intelectual de discernir o que ele deve fazer, o que ele deve não fazer, o que é pecado, o que não é pecado, o que é plantar coisa ruim, o que é plantar coisa boa. Ele sabe que se ele plantar aquilo, ele vai colher espinho, ele sabe, mas ele não tem a atitude de fazer. O que há dele é uma negativa horrorosa. Ele sabe, porque a Bíblia diz que esses 3 homens receberam talentos. Só que veja a questão, 3 têm talentos, mas só 2 tiveram atitudes corretas. 2 multiplicaram e 1 enterrou. Veja que o terceiro que enterrou, ele tinha QI também, porque a Bíblia fala que quando o seu senhor chegou diante dele, ele falou o que para o seu senhor? Eu sei que tu recolhe onde não semeaste. Não é isso? Eu sei que tu pega onde não plantaste. Ele fala, você recolhe onde não espalhou e colhe onde não plantou. Aí eu tive o quê? Medo. Então enterrei. Aí o seu senhor olha para ele e fala, mas você é brincadeira, hein, meu? Você é brincadeira. Por que não deu o meu para o que tinha 1? Você não entregou
para o que tinha 2 ou 3, ou deu para o banco render juros? Então ele tinha o quê? Inteligência, ele tinha QI, ele tinha capacidade intelectual para raciocinar que o cara era bom e sabia o que ele deveria fazer, mas o QA dele não prestava. A ideia dele, ou seja, de atitude, não prestava. E talvez você vive um problema hoje porque o teu QA está quebrado, ou está com defeito, ou apresenta alguma, não, eu vou fazer, não, isso é bom, olha, vou tomar uma iniciativa, eu tenho que trabalhar, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso fazer um regime. Você sabe o que você precisa. Eu preciso parar de gastar, eu vou quebrar esse cartão de crédito, eu vou cortar essa porcaria, eu vou levantar pela madrugada para orar, eu preciso buscar a Deus, eu vou mais à igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser mais fiel, eu sei que eu preciso parar com isso, parar com aquilo, parar com aquele, né? A inteligência é o QI. Aí vem o QA, agora, vamos fazer. Ai, mas só mais uma vez. Mas bolo de morango. Mas essa coberta parece que a hora que eu vou levantar para orar, ela me amarra. Meu Deus, eu tenho que levá-lo para a igreja. Irmão, traga para a igreja a coberta, o travesseiro, o despertador. Tem uns despertadores que são endemoniados, irmãos. Repreende, expulsa. Meu despertador não despertou. Eu não vim para o estudo. Pastor, engraçado, é do diabo, irmão, repreende, joga fora, compra outro, consagra. Eu sou contra consagrar essas coisas de objeto, mas de repente vamos orar, porque às vezes funciona. É a atitude. Rapaz, quando eu vou vir para a igreja, que é dia de culto, meu Deus, você já um dia anterior, certo, você já fica a 1000 por hora. Então, às vezes, as pessoas estão quebrando seus casamentos, quebrando as suas bênçãos, plantando o que não presta, estão trazendo para si maldições porque têm o conhecimento, mas não têm a atitude correta para fazer o que se deve fazer, para empenhar o que se deve empenhar. As atitudes são bastante diferentes e trazem resultados diferentes. Aí eu pesquisei aqui, essa eu vou ler para você, bastante interessante. Era uma vez uma indústria de calçados que desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 dos seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele futuro mercado. Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou um e-mail para a direção da empresa. Chefe, cancele a produção, pois ninguém aqui usa sapatos. Então diga, este é um com a atitude errada. Olha que interessante, esse mandou este e-mail. Sem saber deste e-mail, o segundo consultor mandou à direção a seguinte observação: chefe, triplique a produção, pois aqui ninguém usa sapatos. Olha a cabeça do cara, meu. Olha a ideia do que tem atitude, vão para frente, Deus está comigo, graças a Deus, em nome de Jesus, vamos embora. Eu vejo algumas pessoas, tem um negócio que está com problema assim, assim, assado, e não sei o que. Aí eu, né, irmão, em nome de Jesus vai dar certo. Irmão, não, Deus está na frente. Nossa, olha que benção que Deus abriu a porta para você lá, não sei o quê. É que Deus dá para a gente domínio próprio, temperança, mas se é antes, irmão, é cadeira que voa, é palavrão que sai, porque não é possível. Mas vai dar certo, em nome de Jesus, vamos embora, vamos mesmo, perdeu aqui, mas vamos ganhar lá, não deu certo aqui, mas nós vamos conquistar lá, vamos plantar aqui, não deu aqui, vamos para outra terra, vamos mudar, e vamos, mas tem gente que tem uma atitude tão negativista de derrota, que acha que Deus é um ser interplanetário que jamais vai vir ajudá-lo. Coisa absurda, rapaz. Um lá olhou a turma e falou: rapaz, tudo descalço, não vai dar não, estou indo embora, vou pegar o voo. O outro olhou e falou: rapaz, ninguém usa sapato, o cara está fazendo só, 10 mil par, o chefe faz 30 mil aí, porque eu vou arrebentar de vender. A atitude correta muda a nossa história. Aí esse que é um analista de psicologia, né, clínica, bem interessante, ela coloca que a moral da história é a mesma situação, representava um tremendo obstáculo para um dos consultores, e a mesma é uma fantástica oportunidade para o outro. É assim, os tristes acham que o vento geme e os alegres acham que ele canta. Então a atitude muda a nossa visão do mundo. A atitude correta em Deus nos faz andar, nos faz ir, nos faz avançar. Muitas pessoas, e a maioria delas, estão com projetos fracassados porque tomam atitudes erradas, não têm coragem de tomar a atitude correta. Esse filho pródigo, ele teve a humildade, uma das principais atitudes fundamentais para poder vencer, reconhecer um erro.
fundamental para ele. Você já pensou se ele fica lá com aquele espírito de orgulho maldito dele? Fala, eu não, já saí, meu pai não quer ir, deixa para lá, eu não quero nem saber, não vou mudar não. Comecei assim, eu vou me lascar, eu morro aqui, mas não volto. Eu morro aqui, mas não faço. Eu morro aqui, mas não peço perdão para aquela pessoa. Eu morro aqui, mas não me endireito. Eu não quero nem saber, eu sou assim, nasci assim, eu vou ser assim mesmo, porque assim era e assim vai ser. Não, ele tomou atitude, a Bíblia diz, olha, pequei contra os céus, pequei contra ti, vou lá pedir perdão. E aí foi tudo que eu coloquei para vocês, a atitude que correta nos traz reparação, conquista e nos faz prosseguir, porque quem realmente se humilha, a Bíblia diz que será exaltado, e a atitude correta vem pela direção de Deus, é Deus que nos dá, é Deus que nos orienta, é Deus que nos eleva, é Deus que nos empurra, mas tem que ser correto, tem que ser na direção de Deus, atitudes corretas, amém, irmãos? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Deus fiel, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito do Senhor te dê a capacidade de brilhar como a luz da terra, o sal, que Deus possa fazer em sua vida, né, uma direção para que você possa conquistar, para que você possa prosseguir, para que você possa, em nome de Jesus, reparar o que se perdeu. Porque se você não tiver atitudes corretas, então haverá problemas severos para você, para mim. Veja, não é questão de talentos, não é questão de saber, o cara ser muito inteligente. O que vai valer inteligência se o cara sabe o que fazer, mas não tem atitude para fazer? O que é que adianta? Você sabe o que precisa mudar em sua vida. Você sabe que as coisas estão indo erradas. Muitas vezes é que Deus tem te cobrado, te chamado, que Deus quer um pouquinho mais de você. Você sabe o que Deus quer, mas a atitude não está vindo. E é isso que nós vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus se mova em você, para que você se levante. O que for necessário fazer, você vai fazer. O que é necessário mudar, você vai mudar. Se é necessário se humilhar, você vai se humilhar. E a atitude correta vai reparar a sua vida, vai gerar conquistas e progresso. Porque Deus não pode trabalhar com aqueles que não se humilham, não se entregam, não agem de maneira correta. Mas Deus pode trabalhar com aqueles que se quebrantam, que se entregam, que buscam a mudança. Talvez você pode até ter querendo tomar atitude, mas não tem forças. Mas Deus é a tua força. Por isso que quando você for tomar atitude, Ele vai te ajudar. Ele vai ser contigo. Ele vai dar condições a você. Em nome de Jesus. Coloca a mão em teu coração. Você tem que olhar as coisas pelo ângulo de Deus, por um Deus poderoso que tudo faz, que tudo pode, não pelo ângulo de um Deus ausente, um Deus que não está presente. Ele está contigo. Tome atitude de fé e vá matar o gigante, não uma, mas 2, 3, 4, 5, 6. A batalha é intensa. Davi já estava velhinho, estava lá batalhando com um gigante. Atitude de guerra. Gigantes não acabam, irmão, mas o nosso Deus sempre está conosco quando a atitude é correta. Senhor, nós te adoramos, ó Pai. Te adoramos porque Tu és poderoso, porque Tu és amoroso, porque Tu és presente, porque Tu és um Deus compassivo e longânimo. Tu és um Deus perdoador. Tu és um Deus, ó Pai, meu Deus, a quem lhe compararei? Tu és um Deus magnífico. E nós te adoramos, porque a Tua palavra é a essência do Teu Espírito em nós. E através dela, Pai, podemos mudar o nosso ser. Quando ouvimos a Sua palavra e cumprimos e aprendemos dela, ela se torna fonte de águas vivas em nós. Então podemos, ó Pai, viver mudando a nossa vida, a nossa história de maneira extraordinária. Tu és Deus fiel, Deus que transforma a história do homem, que levanta um homem pródigo, perdido, ao ponto de comer, meu Deus querido, lavagem de um porco, sujeiras, como disse, para voltar aos braços do Pai.
pela atitude correta, que venhamos aprender com este filho pródigo, não a atitude errada, mas a atitude correta, de aceitar os erros, de assumir os erros, de, meu Deus, perdoar, de sermos pessoas, meu Deus, controladas, humildes, pessoas sensíveis, e assim, meu Deus, venhamos plantar muito e muito, porque sabemos a necessidade de plantar, mas precisamos ter a atitude de plantar sementes certas, mesmo, Pai, no calor do dia, mesmo na madrugada, mesmo com chuva, mesmo, ó Pai Santo, nas dificuldades, quando lançarmos as sementes, a Tua palavra diz, seremos os primeiros a nos alegrar com os molhos de seus frutos. Nós teremos sim, Pai, uma colheita para a glória do Teu nome, que o Teu poder se assenhore de nós, que a Sua graça esteja sobre cada uma dessas vidas, dirigindo, orientando, para que possamos crescer nas atitudes que vêm do Teu Espírito, da Tua palavra, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que alumie e clareie as nossas decisões e as nossas atitudes para a glória do Seu nome. Cobre-nos com Teu precioso sangue, e Tu és a nossa luz e a nossa vida, por isso Te adoramos em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus.